Fala galera, MX aqui falando, quero mostrar para vocês hoje, dia 26/8, em uma quinta-feira de 2021, o porquê o índice caiu. Perguntei no meu Instagram, fiz uma enquete lá e muitas pessoas falaram que não entenderam, muitas pessoas tomaram loss hoje porque acreditaram no cenário de alta e o mercado do índice só caiu, só voltou para buscar uma liquidez um pouco no topo e depois caiu ladeira abaixo. Muitos comprando, caçando fundo, e isso é um perigo de mercado. Então, quero fazer aqui um panorama, mesmo com gráfico parado, onde muita gente aí reclama, com gráfico parado é fácil, mas você entender uma leitura no gráfico parado, entender os pontos que errou, é muito mais saudável e interessante do que você ali partir para um replay. Replay de mercado, para mim, é um simples você testar e validar seu operacional. Não é para você realmente entender os movimentos do gráfico. Você valida no replay, estuda no gráfico parado, e na real você sai bem. Mas antes, vou deixar aqui, ó, minha amiga do lado, tá? Uma mala de viagem, porque na semana do trade, no dia 1 e 2 de setembro, eu não vou fazer aqui nesse cenário que vocês estão vendo não. Eu vou fazer em outro local, vou viajar para isso. E se você acertar, coloca aí nos comentários para onde eu vou. Vou sortear aí um prêmio bem bacana aí no dia da mentoria, beleza? No dia 1 e 2 de setembro. Acompanha aqui comigo e bora analisar os pontos. Bom, bora lá, ó. O que é que a gente tinha aqui, ó, nesse mercado, nesse ponto aqui, ó, nesse caixote aqui? Nesse caixote a gente tinha um ciclo de Elliott, tá? Do qual a gente tinha em onda 1 e 2, uma onda 3 dividida em duas, e aqui na onda 3 o mercado começou a montar sua posição de distribuição no topo. Nessa distribuição eu estou no gráfico aqui de 15 minutos, eu vou botar no gráfico de 5 para ficar um pouquinho melhor a visualização. A gente também consegue conceituar aqui, ó, um princípio de distribuição de topo. Observe se eu fazer aqui todo um cenário, tínhamos um spring de mercado, ciclo de Wyckoff. Aqui a gente tem um uptrust, tá? Se você não estiver entendendo absolutamente nada que eu estou falando, não se incomode, tá? Tem tudo isso na mentoria, eu faço de um jeito muito prático, passo a passo. E mesmo assim, na semana do trade, eu vou explicar isso aí também de uma forma mais aprofundada, beleza? Mas diante disso, o que é que a gente tinha? Esse uptrust, você pode considerar ele como se fosse uma armadilha de topo, beleza? E aqui, depois da armadilha de topo, o mercado volta para testar. Se a gente está diante de um ciclo de Elliott, do qual essa daqui é uma onda 3 e a possibilidade dessa armadilha aqui, ó, de topo é uma onda 5, o mais comum que a gente tem que analisar é, depois da quinta onda, o mercado vai fazer um ABC corretivo, porque o ciclo de ondas de Elliott nada mais, nada menos é do que 5 ondas para cima, ABC para baixo, tá? Então, se ele já tinha feito aqui uma possibilidade de uma quinta onda, já montou sua posição aqui, ó, de distribuição anteriormente, feito um spring e fez o primeiro rompimento que a gente chama de uptrust, aqui só foi um teste. Depois isso aqui seria ladeira abaixo, e o que é que você ia considerar pós quinta onda? Um ABC. É isso que você tem que estar, é sempre um padrão gráfico, independente do volume, que é muitíssimo importante para você validar o que é que o mercado está fazendo no exato momento, o padrão gráfico que vai te dar a conceitualização do cenário macro, beleza? Anteriormente, eu só peguei esse caixote, agora eu vou tirar um zoom aqui, vou botar no gráfico de 15 minutos para a gente poder expandir mais a visão e ver que anteriormente a gente tinha um outro ciclo, ó, esse range grandão, range é essa lateralização que o mercado fica assim, ó, sambando de lado, é uma lateralização que a gente chama de range, tinha um range enorme no topo. Então é como se a gente tivesse uma pilastra enorme e o mercado não ia furar com tanta facilidade. Muita gente esperou esse movimento para o mercado chegar mais ou menos nessa região aqui e depois cair. Mas a gente tem que estar pontuando o mercado, candle a candle, volume a volume, de acordo com o que ele vai nos apresentando. É por isso que eu falo que você não tem que ter viés de mercado, você tem que ter o cenário macro na mente, entender o contexto macro do mercado, isso é fundamental, e depois ver como é que ele vai se comportar quando, essa é a palavra, eu fiz um vídeo anterior falando disso, não é se o mercado for lá, ou o mercado vai lá, não afirme isso para si, simplesmente diga, quando o mercado chegar lá, eu vou ver como ele se comporta, e diante disso, eu faço minha operação. Muita gente fica naquela viés assim, não, ele vai subir, ele tem que subir, e acaba aí tomando ferro. Então, bora lá. Diante disso aqui, desse baita range aí no topo, diante do ciclo de Elliott e a sacada final, diante aqui, ó, do terceiro alvo de Fibo da onda 2,
observe que o mercado atingiu exatamente o terceiro alvo de Fibo. Geralmente, quando ele atinge o terceiro alvo de Fibo, ele faz uma correção maior. Então, você tem ondas de Elliott, uma confirmação. Depois de umas ondas de Elliott, você sabe que é ABC para baixo. Então, ondas de Elliott é uma confirmação. A gente tem a segunda confirmação, que é o ciclo de distribuição de Wyckoff no topo, segunda confirmação. Terceira confirmação que esse mercado ia ser de queda hoje. Ó, alvos de Fibo, terceira confirmação. E quarta confirmação para validar um cenário macro, essa barreira aqui no topo, impedindo que o mercado subisse. Então, 4 confirmações que o mercado ia atingir um movimento de queda hoje. Vou botar um volume agora para que a gente possa identificar num cenário qual seria um timing de entrada. Isso é fundamental. Note isso aqui, ó. Se você, de alguma forma, estava tentando validar uma possível alta, depois que o mercado fez esse giro de mercado aqui, ó, com esse baita volume entrando, acabou todas as suas expectativas que o mercado ia subir. Eu estou tentando simplificar ao máximo, porque note que você, se ficar nessa ideia fixa e constante que o mercado tem que subir e acabar atingindo o seu limite de stop, espere, aguarde. Antes de você atingir seu limite de stop, antes de você ver que o mercado não está indo de acordo com a sua análise, não fique clicando aleatoriamente, aguarde, ele vai lhe dar outro ponto de entrada, porém você simplesmente senta, aguarda, que aí sim você vai conseguir ter uma leitura mais macro de mercado, conseguir perceber como é que o mercado está se comportando, e aí você senta o dedo, ok? Isso aqui é um gráfico de 5 minutos, você vai ver todo esse ciclo de distribuição aqui no topo, e note aonde o mercado gira o volume, ó, nesse ponto aqui, perdendo a distribuição, e depois aonde é que ele testa, ó, na linha inferior, que isso aqui a gente chama de compra climática e rally automático. É esse cenário, o mercado testa, e aqui você poderia vender e pegar aí, no mínimo, aí, uns 500 pontos de mercado. Você ia pegar, em média, quase 1.000 pontos de mercado. Então, se simplesmente você entendesse todos esses pontos, observe, eu lhe dei 4 pontos que o mercado iria cair hoje. E, além do mais, se você persistisse na alta, se você aguardasse mais um pouco, você ia ver que ele ia lhe dar o ponto de venda e você ia virar sua cabeça. Então, não fixe na sua ideia de que realmente o mercado tem que subir. Uma hora ele vai te dar aí. Então, a gente vai pontuando passo a passo, volume a volume, candle a candle, o que ele vai fazendo, e assim a gente vai validando o nosso cenário para poder trabalhar de acordo com as informações que o mercado nos dá. Então, galera, isso aqui valida 100% todo o meu operacional, que é o MX360, essa visão macro de mercado, essa visão de você conseguir entender todos os conceitos do que o mercado vai te apontando e vai te mostrando, e aí assim você vai conseguir ter uma performance muito melhor, porque você consegue olhar o mercado não barra a barra, porque o price action trabalha muito assim, você consegue tirar todo o zoom do gráfico e ver o que é que ele está lidando, e ainda mais, eu te dei 4 confirmações diante de diversas análises aqui, para que você validasse esse cenário. Então, é assim que eu trabalho, e esse é um dos operacionais que eu me orgulho de ter desenvolvido e aperfeiçoado, e poder hoje passar para você com uma tranquilidade absurda, para que você tenha resultados realmente exponenciais nesse mercado e não fique enviesados a setups prontos, ok? Então, te espero na semana do trade. Tamo junto.